Te pedimos, nutra, Senhor, o nosso coração com um verdadeiro alimento, Pai. Alimento este, Senhor, que faz com que as nossas vidas sejam nutridas para a vida eterna, que façam com que as nossas vidas sejam confrontadas. Essa palavra que é apta para corrigir, redarguir, Senhor, ela que discerne, Senhor, as intenções do nosso coração, lá do fundo da nossa alma, Pai, e sabe, Senhor, tudo que somos, Pai. Por isso te pedimos, Pai, abençoa o teu servo, usa ele, inspira ele como o Senhor sempre tem inspirado, para que o pastor Israel possa aqui ministrar a tua santa palavra, Senhor, com ousadia, Senhor, com inspiração, que a tua igreja seja edificada, Senhor, e principalmente edificada para uma nova vida que glorifica a ti, mas principalmente também, Senhor, para cumprirmos a nossa missão em evangelizar este mundo, Senhor. Por isso oramos, Pai, nessa manhã, crendo e orando com alegria em nossos corações, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo de número 4. Nós vamos dar sequência à nossa série de que nós temos feito no livro de Esdras e Neemias, fortalecendo o povo de Deus em tempos difíceis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 4, dos versos de número 1 ao 24. Vamos ler todo o capítulo. Texto bíblico diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra delibitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia: Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. E os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal ponto. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhes mandaram, dizendo assim: teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos.
Agora, saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, dizendo: paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e, ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, esse ensaio, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. É preferível que nós lêssemos todo o capítulo para entender alguns pormenores deste texto. Por isso, então, essa leitura um pouco mais alongada. Ou como diz pastor Hernandes Dias Lopes, se pelo menos a pregação for ruim, o texto bíblico lido, ele já salva alguma coisa. Então, baseado nisso é que nós temos toda essa porção nessa manhã. Bom, sobre o tema, nós podemos dizer que após a restauração vem a oposição. Existe um livro do escritor Charles Swindoll que se chama 3 passos para frente, 2 passos para trás. E este livro fala a respeito do crescimento e desenvolvimento que cada um de nós tem, que é natural e normal, e nós fazemos isso através dos processos na nossa vida. A ideia do autor ao escrever o livro 3 passos para frente, 2 passos para trás, é que nada simplesmente segue adiante sem algum retrocesso. Que nenhum de nós consegue se desenvolver sem em algum momento retroceder. De que esses processos, eles acontecem na nossa vida e eles são normais e naturais. Quiséramos nós avaliar a nossa vida espiritual desde que fomos convertidos ao Senhor e olharmos para trás e dizer: olha só como eu cresci, dia após dia eu estou cada vez melhor. Nesses últimos 22 anos de crente, eu consegui simplesmente chegar num patamar tão alto que mostra que eu, olhando para trás, nem um dia eu retrocedi. Certamente, se formos sinceros ao fazer uma autoanálise, se não mentirmos para nós mesmos, nós vamos ver que existem muitos degraus, existem muitos percalços no meio do caminho. Então todos nós estamos nesse processo de crescimento e amadurecimento. E por que isso acontece? Porque às vezes nós enfrentamos tempos de tribulação, e é nisso que então o autor ele diz que é como se fosse andar 3 passos para trás, para frente, e 2 passos para trás. Que os tempos de tribulação nós não conseguimos crescer,
muitas vezes nós não conseguimos amadurecer enquanto estamos no meio da tribulação. Talvez passado o período de tribulação, de luta, de adversidade, quando nós enfrentamos e continuamos seguindo em frente, é que aí então nós temos uma melhor compreensão, uma melhor visão do acontecimento ruim, para que então nós possamos continuar à frente na nossa vida cristã. Até porque, fazendo um cálculo matemático, se eu caminho 3 passos e retrocedo 2, eu não voltei a estaca zero. Eu continuo crescendo, mas ao mesmo tempo não simplesmente de uma forma direta e reta. Pois bem, quando nós lemos a história do povo de Deus, vemos que a terra de Israel foi invadida e eles foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Nós vemos que Israel é o povo de Deus. 3 passos para frente. Mas Israel, neste momento específico em que ele é levado cativo para a Babilônia, nós podemos dizer que são 2 passos para trás. E sem dúvida, é algo extremamente terrível você sair da sua terra, da sua casa, do seu trabalho, do seu convívio familiar, do seu povo, da sua cultura e ser levado para um reino distante. Porém, nós vemos que Deus, na sua infinita bondade, após 70 anos de cativeiro, no primeiro capítulo do livro de Esdras que nós lemos, e nós já ouvimos há 3 pregações atrás, que Deus moveu o coração do rei Ciro para que ele permitisse que o povo retornasse a Jerusalém para a reconstrução de toda a cidade. Então nós podemos dizer que depois desses passos para trás, eles foram levados para o cativeiro. Nós temos 3 passos para frente. Deus intervém na história. Ele move o coração do rei para que o rei diga para os judeus: vocês podem retornar para Israel. Isso passados 70 anos. Nós vemos então que cerca de 50 mil pessoas foram os que resolveram retornar para reconstruir a cidade e o templo. Mais passos para frente. Deus move o coração do rei, o rei autoriza, 50 mil pessoas retornam, então, para a reconstrução da cidade do templo. Eles retornam mais alguns passos para frente. O capítulo 3, que foi a pregação anterior que nós ouvimos domingo passado, ele mostra exatamente que eles reconstroem o altar e fazem a fundação do templo. Mais alguns passos para frente. Porque nós vemos que no 7º mês do primeiro ano em que eles retornaram para Jerusalém, eles então começam a restauração do culto a Deus. Eles começam os fundamentos do templo, eles começam a estruturar o alicerce daquilo que seria os muros. Então nós vemos que alguns passos estão sendo dados. Só que agora, no capítulo de número 4, de tudo aquilo que nós ouvimos pelo pastor Edileno semana passada, sobre a restauração do culto, a importância do culto, nós vemos que no capítulo 4 nós teremos que dar alguns passos para trás novamente. Vamos perceber que eles vão ter que regressar de alguma forma. Algumas pessoas que não estavam muito contentes resolveram se levantar contra a restauração e a reconstrução que nós ouvimos domingo passado. Não apenas eles tiveram que interromper, mas ficaram por cerca de 15 anos parados com a obra de restauração, ou seja, muitos passos para trás. Eles retornam do cativeiro para Jerusalém, para o território de Israel, em 7 meses, depois de se reorganizarem, estabelecer o seu lugar de habitação, estabelecer ali de uma forma comunitária, como que eles reiniciariam a viver naquela cidade. Depois de 7 meses, nós vemos que eles então restauram o culto, eles celebram a Deus, e é então que nós vamos ver que por 15 anos eles tiveram que parar com a obra que eles deram início. E quando foi que estes passos para trás mudou novamente? Quando nós lemos o profeta Ageu e o profeta Zacarias, foi quando Deus levantou estes homens, que foram arautos de Deus, para que o povo retomasse a reconstrução até a sua conclusão. Nós vemos que depois de 15 anos, Deus levanta os profeta Ageu, profeta Zacarias, que estão inseridos dentro deste texto de Esdras, para que então a reconstrução retome e não pare mais, ela vá até a sua conclusão. E o que nós podemos nos perguntar na introdução deste texto bíblico? Primeiro, algo
soa semelhante a você? Não somos nós também assim? Nossa vida, muitas vezes, não segue nesse mesmo ritmo? 3 passos para frente, 2 passos para trás. Muitas vezes também é assim conosco. Parece que que nós estamos numa montanha russa, subindo muito, mas de repente cai muito, vertiginosamente. Tem dias e semanas que são muito bons, mas tem dias e semanas que são muito ruins. Tem dias e semanas que a nossa fé está extremamente vigorosa, como o povo de Israel no capítulo 3. Voltando para a sua terra, restaurando o culto, restaurando a cidade, somos novamente povo de Deus. A fé está ativa, eles estão ali alegres. Por uma semana eles louvaram, adoraram, ofereceram sacrifícios e a sua alegria era ouvida por todos os povos. O texto bíblico do capítulo 13, ele falava que o misto de alegria se misturava com o misto de pranto, de choro. Por quê? Os mais antigos que tinham visto o templo anterior, eles olhavam para o novo templo e diziam: não é possível, é tão pequeno, é tão sem brilho, é tão ínfimo perto daquele templo que nós conhecemos de Salomão, sem se apegar que o fato importante não era o templo, mas a presença de Deus naquele templo. É então que nós vemos que também tem dias que nós estamos fracos, que tudo que está nos acontecendo é ruim, que parece, como diz uma expressão evangélica, que a nossa oração não passa do teto, que nós oramos e é como se não chegasse a lugar nenhum, nós apenas ouvimos a nossa própria oração, sem aquele sentimento de que ela está chegando diante de Deus. Muitas vezes nós pensamos, não sabemos se vale a pena tentar de novo, não sabemos se vale a pena buscar o Senhor de novo. Por quê? Porque Deus não é poderoso? Porque Deus não é digno da minha adoração? Deus é. Porque eu sei que, novamente, ali na frente, de novo, daqui a alguns dias, vou cair de novo. Vou pecar de novo. Vou retroceder na minha vida espiritual. Então o propósito do texto de hoje vem justamente nos ensinar que nós precisamos estar preparados para a oposição. E nós não podemos nos preparar quando a oposição ela vem. Nós não podemos nos defender quando nós já estamos sendo agredidos. Nós não podemos simplesmente esperar com que algo nos aconteça de ruim para que nós pensarmos o que nós vamos fazer. Mas pelo contrário, nós precisamos nos preparar, porque o tempo de oposição, o tempo de passar pelo deserto, o tempo de entrar no vale, o tempo de enfrentar a tristeza, ele também chegará para a vida de todos nós. Há uma frase que diz assim: sempre que você assumir um compromisso com Deus, esteja preparado para enfrentar a tentativa implacável do inimigo de fazer você retroceder. Sabe aquela história? Mas parece que agora que se converteu a vida ficou pior. Porque parece que agora que se converteu, sabe, o inimigo está enfrentando mais, está criando mais dificuldade. Mas essa é a realidade. Porque enquanto nós pertencemos ao reino das trevas, o diabo não está se importando conosco, ele não está nem aí para a nossa vida. Mas no momento em que nós estamos no reino da luz, no reino de Deus, as trevas, com toda o seu exército, ele irá contra nós. Então, são dias em que os nossos inimigos, e nós vamos falar sobre eles dentro dessa mensagem, vêm querer afrontar a nossa fé, nos derrubar, nos passar uma rasteira, e por isso nós precisamos estar preparados. Isso não é algo estranho à Bíblia Sagrada. Por exemplo, nos lembramos de José, quando ele interpreta o sonho de Faraó. As vacas magras, o tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras. Ou seja, no tempo bom você se prepara para o tempo ruim. No tempo de abundância você se prepara para o tempo de dificuldade. Isso, talvez, o apóstolo Paulo melhor traduziu dizendo: sei estar em abundância, mas sei também passar necessidade. Sei ter tudo e sei não ter nada. Ou seja, se Cristo é o centro da minha fé, eu sei que eu vou passar por momentos ruins e momentos bons. Se o próprio Jesus não foi poupado, se os discípulos de Cristo enfrentaram adversidade, por que nós, cristãos do século atual, não passaríamos também? Então precisamos estar preparados.
nós vemos que no episódio do capítulo anterior, as pessoas idosas que tinham visto o primeiro templo caíram em pranto de tão insignificante que ele era, porque o comparavam com o templo anterior. Toda vez que nós vamos analisar algo, nós precisamos ter outra coisa com que comparar. Por exemplo, quando você faz um exame de sangue, e se nenhum de nós for médico, né? Mas na normalidade, como todos nós pegamos o resultado. Antes de levar ao médico, o que a gente faz? Eu vou olhar os valores de referência, né? Eu vou olhar aqui, quanto que é o normal? O normal é X. Como que está o meu resultado? É Y. Está dentro da normalidade. Então eu sei que mais ou menos está ok. Ou seja, nós comparamos com algo anterior. E é o que os idosos fizeram naquele momento. Eles compararam o momento atual com o momento anterior e começaram a chorar. Mas é então que nós pulamos do capítulo 3 para o capítulo de número 4. E nós vemos aqui nos versículos que nós lemos que há uma oposição contra o povo de Deus, o que não é nada muito novo. Separei essa mensagem em 3 pontos, que é a divisão vai do versículo 1 ao versículo 3, a segunda divisão é o versículo 4 e 5, e a terceira divisão é os versículos de 6 a 24. Ponto de número 1, versos 1, 2 e 3. Se chama dissimulação e fingimento. Qual foi a estratégia que os inimigos do povo de Deus usaram? Versos de número 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Nós vemos que a primeira estratégia dos inimigos do povo de Deus é dissimulação e fingimento. Por quê? A maioria dos exilados repatriados era do reino do sul. Seus inimigos eram um povo miscigenado que o rei Esaradom da Síria colocara naquela terra e que mais tarde viria a ser conhecido pelo nome de samaritanos. Sim, aqueles mesmos samaritanos que Jesus, quando vai dar o exemplo de uma das parábolas, que é chamada a parábola do bom samaritano, ela é escandalosa para os judeus, porque os judeus entendiam o que significa: samaritano não pode ser bom. Por quê? Porque são nossos inimigos. Quando Jesus também tem a conversa com a mulher samaritana, os seus discípulos ficam escandalizados, sem entender o porquê daquilo. E aí a gente se pensa, quando foi que isso começou? De onde é que vem essa rixa, essa rivalidade? E o texto nos diz que este povo, ele já era inimigo do povo de Deus. Por quê? Se nós lermos 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 41, nos fala sobre isso, quando o rei da Síria, ele traz outros povos para junto de Israel, porque agora Israel está dominado pelo reino da Síria, e ele diz o seguinte: como que eu vou derrubar esse povo para que eles não venham contra mim? Ele domina um povo em um lugar, e ele traz para Israel, e ele pega os israelitas e leva para outro lugar. Ele faz uma miscigenação. Basicamente a estratégia, ele divide para conquistar. Ele então divide, ele coloca mistura ali dentro, para que justamente ele não possa enfrentar uma oposição muito grande. Eles são conhecidos então pelos samaritanos. E como que nós sabemos que eles eram inimigos? Primeiro, porque o texto bíblico, ele nos diz, senão a gente ia ficar meio ressabiado. O texto diz, ouvindo os adversários do povo de Deus. Então o texto ele já nos diz isso. Sabemos que são inimigos porque o texto nos informa, senão seria estranho olhar para eles e entender que eles eram inimigos. Por quê? Seria estranho rejeitar ajuda em tempos de necessidade. O que eles falam aqui? Olha, nós queremos ajudar vocês nesse árduo trabalho de reconstrução. Nesse árduo trabalho de vocês reerguerem a cidade, reerguerem os muros, construírem o templo do Senhor, nós queremos ajudá-los. Então, é estranho rejeitar ajuda em tempos de necessidade. Só que, por que é que foi rejeitado esta ajuda mesmo que o povo de Deus estivesse precisando? O que está em jogo aqui é a adoração e o culto a Deus. Por que foi rejeitado? Porque o que estava em jogo era a adoração e o culto a Deus que ouvimos semana passada.
Porque se Zorobabel e o sacerdote Jesua permitissem que esses homens ajudassem na obra de reconstrução do templo, eles se sentiriam no direito de oferecer sacrifícios naquele tempo consagrado. Ou seja, ofereceriam ao único e verdadeiro Deus, porém ofereceriam sacrifício aos seus ídolos. Portanto, seria uma comunidade idólatra. Nós queremos ajudá-los no culto, nós queremos ajudá-los na reconstrução do templo. Zorobabel, que é o governador, e Jesua, que é o sacerdote, disseram: não, pode deixar, a gente se vira aqui. Vocês não estão precisando de ajuda, de recursos, de mão de obra? Sim, precisamos e muito, mas se eles permitissem com que aquelas pessoas que de forma dissimulada e fingida disseram: nós queremos ajudar, se eles permitissem, o que estava em jogo era o culto e a adoração a Deus. E qual é a interpretação? Se eles nos ajudam a reconstruir, eles têm direito de usufruir. E aí eles vão querer oferecer sacrifícios ao nosso Deus e também ao Deus deles, aos ídolos que eles servem. Então nós seríamos uma comunidade misturada, uma comunidade idólatra, porque somente a Deus adorarás e darás culto. O que nós vemos em 2 Reis 17, 24 a 41, que fala sobre quando este povo, esses inimigos foram para a terra de Israel, o que nós vemos é o quê? Qual era o pecado deles? É que eles misturavam o culto a Deus com outros cultos. A gente já viu onde isso vai parar, nós sabemos no que isso vai dar. Zorobabel sabia que a grande causa do cativeiro da Babilônia tinha sido a mistura do culto com a idolatria. Então ele disse: não. Por quê? Nós ficamos 70 anos cativos. Por quê? Porque nós somos idólatras. Porque nós permitimos com que o nosso culto a Deus fosse misturado com culto aos ídolos. É então que Deus, Ele chama a Babilônia para que eles, como uma punição para a nossa idolatria. Então é por isso que Zorobabel diz: não, vocês não têm parte com esta obra. Pode demorar o quanto for necessário, mas vocês não participarão deste trabalho. Porque ele sabia que o resultado é idolatria. Qual a lição que nós podemos extrair deste episódio, desta primeira parte destes 3 versículos? O que nós entendemos, o que nós enxergamos com isso? Que Deus, quando restaura seu povo, primeiro, Ele começa pela adoração. Quando eles começaram a restauração, eles reconstruíram o altar e restabeleceram o culto. Então, quando Deus, Ele vai trazer um avivamento, quando Deus vai realizar algo espetacular, sobrenatural, extraordinário no meio do seu povo, o que Ele faz? Ele começa restabelecendo o verdadeiro culto. E com isso, meus irmãos, leia-se culto no sentido do que nós estamos fazendo aqui, mas culto no sentido de que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, nos diz que é o nosso corpo, a nossa vida, ela é o nosso culto agradável a Deus. Então nós sabemos que quando Deus, Ele quer fazer algo, e Ele vai fazer algo, como nós dizemos, Deus, Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus sempre será feita. A questão é se eu e você estamos dentro da vontade de Deus ou não. Mas se eu não estiver na vontade de Deus, isso não vai impedir que ela seja feita, mas vai impedir que a minha vida cresça, e eu amadureça, e eu desfrute do movimento que Deus está fazendo. Então a primeira coisa que Deus faz é restabelecer o verdadeiro culto a Ele, reconstruindo o altar e reconstruindo o culto. Mas qual é o X da questão? É que o inimigo das nossas almas, ele também sabe disso. Então, o inimigo, quando se opõe ao povo de Deus, ele quer tocar primeiro na nossa adoração. Ele quer tocar primeiro na nossa devoção a Deus. E por que isso? Ora, se a prioridade para Deus é uma adoração verdadeira, um culto verdadeiro, isso também é prioridade para o inimigo. Então, o primeiro ataque que eles sofrem é com relação de simulação e fingimento de que nós também queremos adorar ao seu Deus.
Porque se o inimigo tocar na adoração do povo de Deus, se o inimigo tocar no culto a Deus, todas as áreas da nossa vida também serão tocadas. Se o nosso amor por Deus, ele é tocado, se aquilo que mais nós podemos, digamos assim, entregar a Deus, que é o nosso amor, se este amor ele está manchado pelo pecado, pela idolatria, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, se é nesta área que o inimigo consegue tocar, que é a nossa adoração a Deus, todas as outras áreas da nossa vida não dará certo. Um bom exemplo disso é os cônjuges. Se o seu cônjuge ama a Deus mais do que você, o maior privilegiado é você mesmo. Porque você sabe que quando o seu cônjuge ele ama a Deus, você será beneficiado por esse amor que ele tem por Deus. Então eu não posso exigir que o meu cônjuge ame mais a mim do que a Deus, porque eu sei que aí eu estou deturpando aquilo que é a adoração a Deus, e consequência, todas as áreas do meu casamento, elas irão cair por terra também. Então aqui nós aprendemos uma importante lição, que é: nós não podemos relaxar os critérios de santidade por causa da necessidade. Nós não podemos relaxar aquilo que Deus diz na sua palavra, simplesmente para nos adequarmos a alguma necessidade que nós temos. E isso é extremamente delicado, porque todos nós temos necessidades financeiras, emocionais, sentimentais, espirituais. E muitas vezes o que acontece é que nós relaxamos os critérios, nós baixamos a régua para que nós consigamos passar. Mas o que nós entendemos deste texto é que se o povo de Deus tivesse feito isso, ele teria a reprovação do próprio Deus. E possivelmente ele seria punido novamente por esta idolatria. A igreja não pode vender a sua exclusividade por causa da sua relevância. E hoje talvez é o que mais tem batido na porta da igreja, o que mais tem confrontado o evangelho. A igreja não pode vender a sua exclusividade. Meus irmãos, o cristianismo sempre foi e sempre será exclusivo. Nós não podemos vender esta exclusividade por relevância. Nós não podemos baixar os critérios daquilo que Deus colocou na sua palavra para nós como povo de Deus, simplesmente para sermos mais relevantes ao mundo, para conseguirmos encaixar melhor o nosso cristianismo dentro de uma sociedade que é anticristã, porque nós vemos que o resultado disso sempre mancharemos o culto e a devoção a Deus. E o próximo passo é a idolatria e a rejeição do próprio Deus. Indo adiante então, ponto de número 1. Eles dizem assim: nós somos aqueles que querem ajudá-los. E o povo de Deus diz: não, vocês não são. Vocês são dissimulados e fingidos, vocês não querem isso. E como que nós temos a prova de que eles estavam dissimulando e fingindo? Ponto de número 2.